Oi gente, eu sou o Gabi Richard Fust e esse é mais um vídeo aqui de todo mundo e é muito importante saber como empacotar a sua mala em apenas 8 ou 10 quilos nessas chamadas companhias de baixo custo. Se você não faz tudo certinho, tudo vai por água abaixo e você paga muito mais do que o preço da sua passagem. Vem comigo! Tá, gente, primeiramente a gente tem que entender o que é uma companhia de baixo custo, ou as low costs, né, que quer dizer baixo custo. São companhias aéreas que te garantem apenas sair de um ponto para outro. Então, essas companhias, elas não oferecem muita bagagem, não tem alimentação durante o voo, você tem que pagar, né? Eles oferecem serviços durante o voo, o tamanho de sentar é pequeno. Mas bem, eu já viajei algumas vezes também nessas low costs e muitas vezes valem a pena sim. Essa companhia que eu estou viajando agora, o sistema é o seguinte: primeiro você tem direito gratuitamente, já no tanto que é pago no ticket, a 40 centímetros de bagagem, 10 quilos. Como que eu vou passar 10 dias só levando 10 quilos dentro dessa bolsa, 40 centímetros? É meio difícil. Para pagar uma extra, para levar ainda em cima na cabine, você pode pagar algo extra e levar mais 10 quilos aqui, ou seja, 20 quilos, né? O que já seria suficiente no período de verão e para passar uma temporada numa outra cidade também com frio. É um desafio, né? Ir viajar em low cost, ou seja, baixo custo, para um destino quente, em torno de 30 graus, e para uma outra cidade que está fazendo 10 graus a máxima. Mas a gente vai conseguir. Qual que é a primeira coisa? Vamos lá? Passo número 1. Papéis, documentos. É a primeira coisa para se colocar numa mala. A primeira disparado. Documentos, passaportes, confirmações, vistos, preenchimentos de formulário. E você tem que mostrar ser uma pessoa organizada também. Isso é muito importante porque os policiais ali nas fronteiras, aeroportos, o que for, eles tem uma demanda muito grande. Na última vez que eu estava viajando, tinha uma mulher que ela estava com tanta mala, ela foi abrir a mala dela, assim, era como a cabeça dela ali dentro, né? Tudo bagunçado demais. Então é muito importante passaporte, o ticket, se já tiver, né? Fazer o check-in com antecedência, etc, etc. Colocar todos esses documentos numa pasta organizada. Dessa vez eu tenho que levar bastante documento, né? Então tá tudo aqui. Gente, um detalhe que você tem que priorizar muito para não ser pego de surpresa, tá? Os líquidos. Para bagagem, né, de mão, tem um limite, cada país tem o seu limite. Então, você tem que se ater, ler essas informações antes de viajar, porque isso varia. Na Europa, o limite é de 100 ml e eu tento fazer sempre abaixo. Por exemplo, primeiro, prioridade para os mais necessários, né? Desodorantes, sabonete, ó, menos de 50 ml, menos de 100 ml. Shampoo geralmente vem em frascos muito grandes, então você pode colocar também um outro frasco que seja menos de 100 ml. Pasta de dente e o resto, de repente, você pode comprar no destino. Lembrando que, se for despachar bagagem, né, no porão, aí você pode colocar uma quantidade de líquido maior. Tem também seus limites, mas eles são bem maiores do que esse. É diferente de levar na cabine, mas aqui a gente está falando de low cost, de baixo custo, que se você abusar, vai ter que jogar fora na hora. Já aconteceu comigo e já vi acontecendo com pessoas, isso é muito cruel. Vale lembrar também que maquiagem muitas vezes é líquida. Se não for pó, bastão, é líquido e tem que caber nesse pacotinho. Muitos lugares, inclusive esse pacotinho tem que fechar. Se ele não fechar, você também tem que jogar fora. Cuidado! Dessa vez eu tenho um grande desafio porque é um país muito quente, com em torno de 35 graus que eu estou indo, e ao mesmo tempo tem um país de 11 graus a máxima. Então como que eu vou fazer? Eu estou levando roupas leves e tudo que for pesado vai no corpo. O sapato mais pesado, a jaqueta mais pesada. Por exemplo, tem uma jaqueta aqui de couro vegetal, que é bem pesada. Isso aqui, só de eu colocar, ela é super pesada porque tem que ser forte para encarar o frio.
Então isso aqui vai ser já para ir, né? Ó, tá vendo? Então tem que ser assim. Olha o close. A outra coisa também muito importante que eu sempre gosto de fazer é usar os extremos, porque viagem sempre tem questões inesperadas. Eu sempre coloco uma roupa de banho, gente. Sempre tem uma roupa de banho juntos. Na verdade, dessa vez eu acho que tem até duas. E eu gosto de levar pelo menos uma toalha, porque eu fico também em ambientes que às vezes preciso de uma toalha. Essa viagem minha são 10 dias. Então, peças íntimas. Não preciso colocar 10, né? As 10. Porque tem que achar um jeito também de lavar. Né? Ir em algum lugar para lavar, achar uma forma de lavar. Então eu coloquei 2, 4, 5. Coloquei metade. E fora aquela que a gente está indo já no corpo, né? Que já conta, que vai chegar e vai juntar para ser lavada. Camiseta, né? Para os 30 graus, para essa temperatura de 30 graus. Cores variadas. Tem gente que tira foto de looks. Só tô levando 2 calças para 10 dias. Porque não adianta, gente. A gente quer levar o guarda-roupa, mas na hora não dá. A gente volta com roupa que a gente não usou. Então tem que levar o que vai ser usado mesmo. Eu já viajei N vezes voltando com roupa limpa dentro da mala. Eu não faço isso mais. Eu levo realmente o básico, coisas que realmente eu vou usar. Essa aqui é mais chinha no corpo, chinha, conhece essa palavra, né? E essa aqui, ela já é mais folgada, mais leve. Então tem essa questão do conforto. É essa que eu vou viajar, porque ela é confortável. E a outra mais chinha vai ficar dentro da mala, até porque ela é leve e compacta. Além desse short, tem um outro short mais curto, que é esse aqui. Ai, mas que tristeza é essa? Que luto, quem é que morreu? Tudo é preto e tal. Não, isso é porque é uma cor fácil de combinar na minha cabeça nesse momento, e em Berlim tá uma onda de preto que já paira há alguns anos. Isso já vai render um vídeo que já tá no top pra gente falar dessa questão da cor preta em Berlim. E aí eu coloco uma camisa que, né, vai me ajudar muito na questão de quando tiver frio, né, 11 graus. Tem também essa questão de das roupas leves, né? Que como a gente sua muito, dá para lavar, mas essas roupas leves, elas são realmente leves também para carregar, né? Então tem aqui uma camisa, etc, uma bolsa, que é muito importante para andar na rua. Tô levando só mais um tênis extra, que eu coloco aqui dentro de um pacote para não sujar as outras. É um pouco não ecologicamente correto, mas é uma sacola degradável, tá? Que já é usada com outros elementos. E aqui o kit maquiagem. Aqui tem tudo aqui dentro, ela fica compacta também e fácil de fechar. Tá bom? Então vamos lá para a ação. Gente, é divertido, né, fazer mala, porque parece que a gente já começa a viajar colocando as coisas aqui dentro, não é que a gente começa a pensar como é que vai ser isso e aquilo, mas tem que ser assim mesmo, a viagem já começa em casa, já nos delírios, e tem que ser de todo mundo, porque com respeito ao meio ambiente e também sem pirar, assim, naquelas coisas tão complicadas. Os sonhos também podem ser fáceis. Ó, 8 quilos e eu vou embarcar, mas deve estar curioso com o destino, né? Vai ter que esperar até semana que vem, aí você vai saber onde começa essa grande aventura de todo mundo. Por isso, mande para os amigos se você gostou desse vídeo, clique, curte esse vídeo, acione aqui as notificações, porque é de todo mundo. Um beijo com os meus 8 quilos na mala. Tchau!